Diga comigo: o Senhor, nesta tarde, eu estou aqui e lhe peço que o Senhor fale ao meu coração. Ministre na minha vida o seu poder, a sua graça, sua bondade, sua misericórdia, em nome de Jesus, pois te louvo, Senhor, te exalto e te engrandeço, em nome de Jesus Cristo. Agora me ouça que eu vou fazer uma oração. Pai, aqui estou na sua presença, e nesse instante estamos assim dizendo que a igreja está presente também conosco. E queremos neste momento, Senhor, declarar assim que, ó Deus, as bênçãos do Senhor desçam sobre este lugar. E sobretudo, Pai, os espíritos imundos, eles não vão ter acesso aqui a este lugar, porque eles estão rejeitados e bloqueados. E nós declaramos, Deus, nesta hora, que o Senhor faça assim acontecer o melhor. Glorifique o seu santo nome nesta tarde, Senhor. Eu repreendo, Senhor, assim, toda e qualquer interferência, em nome de Jesus, na mente das pessoas, na vida da igreja, no âmbito da igreja, que seja tudo desfeito agora, cancelado, neutralizado. Frustra, Senhor, todos os planos do adversário e manifesta, Deus, o teu poder, porque agora só o Espírito Santo vai se mover aqui neste lugar. Só o teu Espírito, Senhor. E tudo que passar disto aí, Senhor, nós cancelamos e amaldiçoamos e declaramos sem efeito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nesta hora? Aleluia. Deixa eu ver se vocês ainda lembram. Hag Semear Purim. Ninguém lembra mais nada. Quer dizer, feliz festa de Purim, em hebraico. Amém? Mas por que festa? Não tem ritmo de festa, não tem clima de festa, não tem nada. Exatamente, nós estamos limitados em tudo, né? Não pode ter dança, não pode ter essas coisas, não pode ter... Fazer o essencial, oração, leitura da palavra, buscar aquilo que pode ser feito, não é isso? E vamos andar, porque a igreja também não pode ser muito melindrosa não, parar por qualquer coisa. Isso não é coisa de igreja edificada. A igreja segura, edificada, alicerçada, ela vence e anda em todo o tempo, com fome, sem fome, com sol, sem sol, com chuva, sem chuva, com dor e sem dor, em todo o tempo. O apóstolo Paulo dizia: nem fome, nem nudez, nem frio, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem anjo, nem principado, nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus, porque através dessas coisas eu sou mais do que vencedor, através daquele que nos amou. Amém? Então, mais uma vez, Hag Semear Purim, não é isso? Encare como uma festa. E a palavra hoje é uma palavra assim para libertação, para sobrevivência, propícia ao tempo que nós estamos vivendo, entendeu? Própria para o tempo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos realmente entender. Então nós precisamos realmente assim observar tudo isso, né? E porque então, quando falamos de Purim, falamos sobre os dias, não é, em que Esté foi, na realidade, Esté quer dizer noiva eleita, não é? A definição desse nome. Então, foi na realidade assim, constituída rainha. Mas por que isto aí? Tudo tem um porquê na vida. Tudo tem assim um porquê, não é isso? Nós sabemos que nos dias de Assuero, ele foi realmente assim aquele rei, não é isso, em que ele estava vivendo assim no apogeu da sua felicidade, do bem-estar, muita coisa boa eles tinham, o seu reinado estava sendo um reinado próspero, muito bem sucedido, não é isso? E na realidade ele procurou fazer algo, mostrar como era que estava o seu reino, como era o seu reino. Ele procurou esboçar isto aí perante as pessoas, a grandeza dos seus dias, como estava sendo, não é? E através disso aí, ele começa, não é, mais adiante, dar um banquete,
bebidas em copo de ouro, vinho em copo de ouro e assim por diante, não é? Mas uma coisa que nos chama a atenção é a seguinte: existia uma rainha por nome de Vasti, está lá no capítulo 1 de Gênesis. Desculpa, essa semana eu estou com a cabeça assim, parece que a instalação do cérebro parece estar trocada. Está dando referências. Esté capítulo 1, versículo 12, fala sobre isso. E a Vasti, ela foi uma pessoa assim, uma rainha que ela foi contraditória, ela foi rebelde, desobediente. Não é isso? Nós sabemos que para andar em qualquer que seja o lado da vida, em qualquer que seja a estrutura da nossa vida, para que você possa andar, tem que ser, em primeiro lugar, tem que querer, em segundo lugar, tem que falar os dois a mesma linguagem, ou então, não é isso? Porque não poderão andar dois juntos se não tiverem de comum acordo. O Jefinho, tira só um pouquinho desse embolado que está aí. O Jefinho parece que foi arrebatado ou foi para casa tomar café. Está aí, né? Está embolando ainda. Tem uma caixa aqui que ela está fazendo a festa. Não, diminua isso aí. Solta mais um pouquinho, só o médio. Então, o que acontece com isso aí? Não se anda em desacordo. Porque então, quando nós andamos em desacordo, vai acontecer alguma coisa ruim também, e, por outro lado, alguém vai avançar sozinho e outro vai ficar estacionado. E não é assim, não é isso? No plano de Deus não é assim. No plano de Deus nós precisamos entender o seguinte, que, não é isso? Ele quer que se ande em unidade. Amém? Andar em unidade. Versículo, vamos lá em Esther, capítulo 1, capítulo 2, no versículo 2 ao 17, do 2 ao 17. Aqui você vai ter uma base, uma visão justamente, não é isso, de como se desenvolvera assim aqueles dias na vida de Esther, não é isso, e na vida do povo judeu, porque o povo judeu passou a ser justamente assim, aquele povo que contraiu e tinha um inimigo contra eles, o Amã, não é isso? Por quê? Vou já lhe dizer. No capítulo 2 diz o seguinte: passado essas coisas, apaziguando o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti, do que fizera e do que tinha decretado ao seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, ponham o rei comissários em todas as províncias do reino, que reúna na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, sob o cuidado de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhe tratamento de beleza. A moça que agradar ao rei, reine em lugar de Vasti. Fique só até aí. Aí nós começamos a ver o seguinte: os projetos mal bolados, não é isso? Elaborados. E todas as coisas que muitas vezes nós, Eclesiastes capítulo 5, 8 parece, diz o seguinte, que aquele que rompe o muro, a cobra morde. Quem cava a cova, cai na cova. E assim Vasti fez, porque nos dias em que Assuero estava vivendo o apogeu da sua felicidade, ela inventou também de dar um banquete às mulheres. Mas só que a intenção dela era uma intenção totalmente avessa à vontade do rei e contrária àquilo que deveria se desenvolver. E aí, para um reinado, isso aí ia pegar muito ruim, não é? Isso não dava certo. Por que não dava certo, então? Porque na realidade, não é? Uma organização grande ou pequena que seja, quando começa cada um correr para um lado, cada um buscar seu interesse,
isso aí viram a Babilônia. Não vai. Vocês já ouviram falar em cobra de duas cabeças? Não é isso? Ela é interessante, não é? Ela, uma cabeça puxa para lá e outra cabeça puxa para cá. Então o tempo todinho assim, ela não sai do lugar. Eu era pequeno uma certa vez, pequeno não, eu era menino, não é pequeno, eu não cresci ainda, não é isso? Então eu era menino, não é? E comecei a olhar uma cobra assim, duas cabeças, lá na roça. Não é? E comecei com os colegas lá, disse, uma cobra. Eu disse, tá, deixa eu olhar para ela. Aí fiquei olhando, né? Aí fiquei ali prestando atenção, o movimento dela, uma cabeça puxava para lá, outra cabeça puxava para cá. Passei, gastei um tempo. Depois de gastar um tempo, aí cheguei assim em um determinado lugar. Quando fui olhar, eu cheguei a medir mesmo a palma assim. 2 palmos para ela andar, cerca de quase 1 hora e tanto que eu fiquei olhando ali. Então, o que é isto? São as obras feitas em desacordo, não andam, isso é normal. Pode baixar um pouquinho, veja, filho, também. Ele correu, pode baixar um pouquinho essa. Não andam, isso aí, tá bom aí. Isso aí é uma coisa assim que não funciona, em desacordo, desequilibra, atrapalha, desune, entendeu? Atrasa, complica tudo, e para um reino, principalmente. Então isso estava acontecendo. Quando perceberam, eu não vou poder falar tudo ao pé da letra, porque essa mensagem ela conta com 10 capítulos da Bíblia, só o livro de Esther. Então, o que acontece com isso aí? É que, quando perceberam que a situação estava dessa forma, aí chegaram para o rei e disseram, olha, é bom que o rei, seu meu rei, procure alguém, escolha alguém que possa andar dessa forma, porque até aqui a situação não vai dar certo. E substitua a Vasti por alguém. E assim trabalharam. Mas quem foi realmente assim a pessoa escolhida? Esther. Esther era uma pessoa, Esther olhou para mim agora com cada olhão, ó. Não é? Esther era escrava, mas ela passou a usufruir dos direitos de Deus. O que é que eu quero dizer aqui para você? A nossa prioridade deve ser única, Deus. Amém? Ainda não entenderam? A nossa prioridade deve ser Deus. Você pode correr atrás da riqueza? Pode sim, é errado não, mas vá até onde Deus está andando com você. Quando você tiver que deixar Deus para ir atrás daquilo ali, não vá mais, porque não vai dar certo. Você pode amar uma pessoa, muito pode, mas ame até onde tiver o limite. Tem pessoas que se matam por essa questão de amor, entendeu? Então já desconheceu o plano de Deus. Você pode conseguir tudo, fazer tudo com aquilo que é mistério na sua vida, porém com um limite. Chegando no limite que você sabe que Deus está com você, amém. Mas aquilo que vai tirar a prioridade de Deus, então pode sair fora, porque não vai dar certo. Isso aí vai gerar morte. Isso aí vai gerar destituição da glória de Deus. Isso aí vai gerar prejuízo para as pessoas. E era justamente o que estava acontecendo naqueles dias ali, naquele reinado, não é? Até porque não existia alguém ali que fosse, poderia existir alguém bem intencionado, mas não tinha a revelação de Deus. Eles eram um povo mundano, bem intencionado, tudo bem, mas mundano. E entra, quando o diabo ele sabe, quero abrir o seu entendimento para isso, quando ele sabe que mesmo você sendo bem instruído, bem orientado, bem, entendeu? De boa vontade, de boa pinta, de boa qualidade, boa índole, mas só que em meio a tudo isso aí você pôs aí um limite entre você e Deus. Você não quer se chegar a Deus. Então o diabo sabe disso aí. Aí diz, olha, ele é bonzinho, ou ela, não é isso? É realmente um pessoal educado, é um pessoal assim de boa índole, é um pessoal assim que é tudo. Então com esses aqui nós podemos fazer algo acontecer. E foi isso que Vasti, de uma forma ignorante e errônea, começou a fazer com aquelas mulheres, entendeu? Separando elas dos próprios esposos. E isto
gerou um conflito, porque ficaram todo mundo aí mal satisfeito, não é? E o que acontece? Manda separar. Aí juntou aquelas moças, juntaram as moças, colocaram assim, não é isso? Na casa das mulheres, para serem observadas, e encontraram Esther, não é isto? Ali eles começaram a fazer assim uma seleção, e viram que Esther era a mais simpática, mais bonita, mais formosa, está entendendo? E deixaram ela ali para trabalhar, e dessa o rei se agradou dela, não é? Então, o que diríamos com isto? Vamos ver aqui algo interessante. Quando na verdade algo está andando e que ainda não tem justamente uma direção de Deus, porque tudo que há na terra tem que passar pela vontade, pela administração, pelo olhar de Deus. Concordam? Deus tem que ser presente no que você tem. Mesmo que você diga que não tem nada a ver, Deus tem que ser presente no que você tem e no que você faz. Tem. Aí chega Esther. Quando Esther chega, o rei agrada-se dela e começa, não é isso? Esther, ela não tinha pai, não tinha mãe, criada pelo seu tio Mordecai. Algumas bíblias aí podem falar Mordecai, não é? Mardoqueu, mas o mais próximo é esse aí, Mordecai, não é? E o que acontece com isso? Criada com ele criou ela com todo carinho, com toda assistência, criou como filha mesmo. O que acontece? Vamos ver aqui, no capítulo 4, no versículo 4. A moça que agradar ao rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei. Assim se fez. Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu benjamita, cujo nome era Mordecai, ou Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém como os cativos, no meio estava Esther, não é? Que foram deportados com Jeconias, mas deixa essa questão da deportação para lá, vamos lá um pouquinho mais adiante. Versículo 7. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe, era Esther. Esta moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomou por sua filha, tendo-se divulgado a ordem do rei e seu edito, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, sobre os cuidados de Hegai, ou Regan, não é isto? Também levaram Esther à casa do rei, sob o cuidado de Regan, guarda das mulheres. A moça agradou-lhe e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais, como também 7 jovens escolhidas do palácio, e a fez passar com as suas jovens para o melhor lugar de sua casa, da casa das mulheres. Esther, porém, não tinha declarado ao seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não a declarasse. Passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres, a fim de se informar de como Esther passava e do que lhe aconteceria. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuério, tinha ela de completar 12 meses de tratamento de beleza, segundo a prescrição para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com perfumes. Desta maneira, vinha
as jovens ao rei, e dava-se-lhe tudo o que ele desejasse. Levava consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Lá no versículo 15 diz o seguinte: chegando a vez de Esté, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tomara por filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regal, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançava favor aos olhos de todos os que haviam. Vejam bem, quando alguém tem justamente uma aliança com Deus, quando alguém está vivendo conforme o plano e a vontade de Deus, quando alguém tem Deus como prioridade, esta pessoa será aprovada em todas as passarelas da sua vida. Amém? Em tudo. Mas por que isto? Porque tudo que ela é, ela agradece a Deus e, sobretudo, Deus é a prioridade na sua vida. Deus é a primeira pessoa a quem ela deve realmente prestar, não é isto? Satisfação. É Deus. Por isso Deus a fez assim ser bem-sucedida em tudo. No versículo 17 diz: ora, o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que as outras virgens, de modo que pôs sobre a cabeça uma coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Pôs sobre a sua cabeça uma coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém. Amém, pessoal. Mas por que isto? Havia condição para isto? Não. Porque ela até escrava era. Fugitiva. Entendeu? Cativa ela era. Então, não tinha condição, não tinha probabilidade dela ser uma rainha. Mas uma coisa eu quero dizer a você agora de muito interessante na vida, é que há coisas na nossa vida que muitas vezes nós julgamos nunca alcançar. Verdade. Pela nossa própria força, nós nunca vamos chegar lá. Nós podemos até... Mas quando Deus entrar nessa história, tenha certeza que já deu certo. Amém? Quando Deus entrar nessa história, tenha certeza que já deu certo. Por quê? Porque Deus sabe fazer tudo, muito mais além do que pensamos ou pedimos, conforme o poder que em nós opera. Amém? Então é assim que Deus faz. Por esta razão é que dizemos, Deus deve ser a nossa prioridade. E andando e fazendo isso acontecer, é o que nós começamos a dizer o seguinte, que diante de Deus nós somos mais que vencedores. Amém? Diante de Deus, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E nós começamos a olhar o seguinte, aqueles dias eram dias assim, tenebrosos para aquele povo. Por que então? Porque acontecia algo esquisito, não é isto? Quando na verdade o rei Assuero engrandecia a Amã, não é isto? Deu a ele toda a corda, como diz a gíria, né? Deu a ele toda a bagagem, exaltou o cara mesmo para valer. Aí ele começou a botar as unhas de fora, começou a se encher, começou a se achar. Ele começou a pensar, agora eu sou tal, agora eu faço o que eu quiser. E as pessoas têm que vir aos meus pés, as pessoas têm que me obedecer, as pessoas têm que fazer como eu quero. Porque o ser humano, muitas vezes, é levado por essa doença
E quando se vê com um certo poder nas mãos, então começaram agora a botar pé quente na cabeça das pessoas. E o poder não é para isso. O poder que Deus dá, pessoal, não é para a gente usurpar, não é para a gente ficar fazendo coisas que muitas vezes são feitas. Quanto mais a gente crescer, mais a gente tem que descer, a verdade é essa. Então, isso é interessante que a gente comece a observar isso aí. Deus está te fazendo ser uma pessoa bem-sucedida lá onde você está, amém, mas desça mais um pouquinho. Deus está lhe fazendo assim prosperar onde você está, amém, mas comece a ser mais fiel ainda, comece a andar mais e mais na presença de Deus. Deus está te dando realmente fronteiras, campos, tudo isto, amém, mas seja mais simples ainda. Dê a honra e a glória ao Senhor, só Ele é digno de todo louvor. E no capítulo 3, diz o seguinte, depois, eu vou ler pouquinho porque tem muita coisa. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Olha, pessoal, quando Deus estiver fazendo isso na sua vida, começa a tremer, viu? Mas tremer de quê? Com medo de perder? Não, começa a tremer pelo seguinte, porque esta elevação aí, ela é perigosa para nós. Quantas pessoas estão por aí, não é isso, se revestindo de poder, e daqui a pouco, quando se olha, peraí, mas não é mais nada daquilo? Não, passou, já era. Então, começam a surgir essas coisas aí esquisitas. Mas você sabe por quê? Porque este lado orgulhoso que nós carregamos, ele tem que ser tirado. Deus não nos criou com isto. O orgulho é pecado. Entendeu? Então Deus quer tirar isso de nós. Quando tira esse embaraço, esse intruso da nossa vida, então a lâmpada do Senhor começa a se acender sobre nós. A luz brilha sobre nós de forma diferente. Amém. É porque Deus vai agir quando Ele tem realmente colocado alguma coisa que agrada a Ele. E quando isso aí não é agradável, então, ou você deixa, ou então vai ter que entrar por um sistema que vai trazer prejuízo. E o prejuízo vem. Porque o diabo ele não brinca, ele fica somente na espreita, procurando a quem possa tragar, como leão, né? Como se fosse. Então, vamos aqui um pouquinho mais adiante, bem rapidinho. Lá no final do versículo 2, não vou ler o versículo todo. Todos os oficiais do rei, que estavam à porta do rei, e se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Aí você vai dizer, olha, mas aí tinha uma rebeldia aí. Não. Há momentos que nós vamos chegar, que nós vamos precisar ser rebeldes. Rebeldes, vírgula, desobedientes, discordar. Porque o inclinar-se aqui para Amã era uma coisa indevida, era endeusá-lo, era uma idolatria. E Mordecai disse, não, o judeu ele tem a cabeça no lugar, não é? Você sabe disso. Disse, não, eu não vou me curvar para isso. Eu não vou me dobrar para esse elemento. Isto aí, para quem é exaltado e tem o poder na mão para fazer o que bem quiser, é mesmo que um palito de fósforo dentro de um barril de pólvora. Toca fogo e ele explodir. Entendeu? Aí ele disse, é assim? Vou preparar um melhor para você. Vamos ver como foi que aconteceu. Então os oficiais, versículo 3, os oficiais do rei estavam à porta
do rei perguntaram a Mordecai: por que desobedecesses ao mandado do rei? Dia após dia diziam isto, mas ele não lhes dava ouvidos, de sorte que fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Isto aí criou agora uma consequência para todo o povo judeu, não é? Até porque eles eram realmente assim mal vistos, e diante dessa desobediência de Mordecai, que era judeu, todos tomaram assim a nódoa dele, a mancha dele. Ela espalhou-se assim para todos, entendeu? A mesma fama que Mordecai estava transparecendo ali naquele momento, eles jogaram para cima e disseram: esse pessoal tem que ser exterminado. Esse pessoal tem que morrer. Por isso que Purim é um dia de sobrevivência, ou um dia de libertação. É um dia de celebração da vida. Amém? Porque o alvo do diabo era destruir os judeus em todas as províncias, até porque o rei dominava sobre tudo. Então o que acontecia nesse momento? 5. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, tendo descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar a vida somente de Mordecai. Por isso procurou um modo de destruir a todos os judeus. O povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se isto quer dizer sorte, perante Amã, para escolher um dia e um mês, e a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, vejam bem aqui, ele tinha essa bagagem, ele tinha essa carta branca de falar com o rei, e ele foi dedurar isso aí. Existe espalhado e disperso entre o povo em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Se agradar ao rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de pratas para os homens que executarem este negócio. Aqui começa toda a bagunça, aqui começa o planejamento para exterminar. E o cara ainda chega de forma assim bem direta, explícita, e diz: olha, eu dou uma oferta para quem fizer isso aí. Mas eu quero dizer uma coisa: a oferta, ela tem um grande valor e um grande poder quando ela for direcionada para Deus. Mas quando ela for direcionada para o reino da morte, para o reino da destruição e para os demônios, ela gera morte, destruição, fracasso e derrota. E eu creio que aquela oferta daquele dia deveria ser cerca de 220 mil, não é isso? Na nossa moeda atual, uma comparação mais ou menos. Então, vamos lá, não dá tempo a gente parar muito. E lhe disse: esta prata é dada como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer. E assim aconteceu. Mas como Mordecai era judeu, ele começou a entrar, ele levantou-se para entrar em ação, e ele disse: olha, eu não vou deixar isso acontecer. Ele rasgou as suas vestes, e vestiu-se de pano de saco, no portão do palácio,
no pátio interior, ninguém poderia chegar, a menos que o rei desse um sinal e estendesse o seu bastão de ouro. E ele disse: eu vou. E ele foi. Mas acontece uma coisa interessante. Vamos dar um pulo bem grande, depois você leia. A rainha Esther, ela vai, sabe disso aí também, toma conhecimento, e quando ela tem o conhecimento de que o seu povo está para ser exterminado, ela entra em ação e diz: eu não aceito algo desta forma, que o meu povo, que os meus parentes, que o povo da minha terra seja destruído assim. Aí ela se levanta, chama todo o povo, chama Mordecai e diz o seguinte: olha, se eu morrer, morri, se eu perecer, pereci, mas durante 3 dias ninguém coma, não é? Está aqui no versículo 16, 4:16. Eu estou pulando muito porque nosso tempo aqui parece que é encomendado, não é para correr bem muito. Ou tem alguém empurrando o relógio aí? Então, o que acontece? Vai a junta, no versículo 16, vai a junta todos os judeus que se acham em Suzã e jejua por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Esther lhe tinha ordenado. E assim ela entra em ação. Porque era o que faltava justamente naquele reino. Era alguém que tivesse o ouro dentro de si. O que é o ouro dentro de uma pessoa? É a presença clara de Deus, é a presença de Deus agindo. Porque alguém que sabe guerrear, alguém que sabe pelejar, alguém que sabe lutar, alguém que sabe realmente onde abrir a porta no mundo espiritual para trazer a resposta, era esta pessoa que estava lá, Esther. E ela olhou e disse: olha, a única saída para nós, a única... Aqui está carregado. Então, vamos lá, deixa eu falar aqui. Ei, não. O que falta muitas vezes, o que faltava... Sabe onde é que deve colocar a sua mão na hora do desafio, na hora do desespero. E ela sabia justamente o que fazer. Ela disse: olha, se eu morrer por causa desse jejum, morri. Mas se eu perecer, eu pereci. O jejum, ele feito, não é isto? Ele tem realmente assim, um valor assim muito interessante, muito importante. E funciona, pastor, funciona sim. Então, uma coisa que nós gostaríamos assim de falar. Essa pilha está carregada, viu? E gostaríamos de falar o seguinte, que alguém que saiba este caminho é alguém que tem realmente assim, no isto, muito a vencer na vida. Jejum, ele funciona. Quebrantamento funciona. A renúncia funciona. Estávamos uma vez na Coreia, e lá eles têm culto assim o dia todo. E tem templos lá que as pessoas que vêm de fora, deitam no templo assim, dormem no templo, entendeu? Ei.
dorme no templo. Cadê o álcool, Jefinho? Sim. Daqui qualquer coisa eu toco fogo nele. Hein? Já passou? Estamos daqui. Não, só um pouquinho. Pronto, obrigado. Então, o que acontece? Se quiser pegar fogo é com ele. E aquela pessoa, assim, eles dormem no templo, eles não têm, assim, muitas vezes, os refeitórios e alojamentos, assim, do templo, lá no monte da oração, eles sempre vivem cheio, lotado de pessoas. As pessoas que vêm de fora, eles têm cerca de, parece que 15 capelas lá no monte da oração, não é verdade? E ali as pessoas vêm, ficam ali, passam, só voltam quando recebem a resposta. E uma mulher estava ali, que ela estava já para morrer. E o médico disse, olha, a senhora vai para onde? Ela disse, olha, falando bem baixinho, a família chegou e disse, olha, ela quer ir porque ela precisa, não é isto, de uma cura. Aí alguém chamou um parente e disse, mas essa mulher ela já vai morrer. Por que você vai levar uma mulher dessa para um monte de oração, para jejuar? Ele disse, mas ela quer ir. E levaram. E ali naquele monte de oração, onde ela estava naquele templo, ela passou 40 dias sem comer. Aos nossos olhos é ignorância, aos nossos olhos é uma estupidez. E ela já tomava água, agora você pagou tudo. Ela tomava água com a colher na boca, não é? Com a colher na boca. Quando completou 40 dias, aí chegou alguém e disse, olha, ela não ficou boa até agora, leva para casa para morrer. E eu sei que deram água mais uma vez, quando completou o horário do encerramento, aí fizeram uma oração por ela, e na hora que fizeram a oração, aí a mulher começou a se recuperar. Amém. Deus não resiste o coração quebrantado. Deus não resiste. E isso é uma coisa interessante. E assim Esté fez. E aconteceu um grande milagre. Hein? Reiniciar. Agora só quando eu terminar, porque senão o povo vai me pegar por o pé. Ah, pastor, está demorando. Não, não reinicia nada agora, deixa aí. Tem nada não. Vai reiniciar som agora, Jefinho? Para com isso. Viu? Então, o que acontece? É que, na realidade, Esté aprendeu este caminho. E o que acontece com isso aí? É que, na verdade, Deus procura corações quebrantados, compungidos, espíritos contritos. A este Ele não desprezará. Amém? É assim que Deus quer fazer. Então, naquela noite, naqueles dias, naquele período em que, na realidade, ia acontecer o pior, chega Deus e levanta aquela menina. Não é isso? Que talvez ninguém nem desse crédito, mas como ela tinha o poder sobre ela, ela diz, vou usar o meu poder para arrebanhar esse povo e botá-los nesse caminho. E assim aconteceu. E Deus fez acontecer grandes coisas naquele tempo. Amém. Deus fez grandes coisas acontecer. O som chegou a vir bagunçar com o meu pensamento aqui. Negócio sério, né? Então, o que acontece? Quando Esté descobre que Mordecai, ou Amã, estava tramando algo contra os judeus, então está lá no capítulo 5. Aí ela faz um banquete e chama o rei e diz, Senhor,
meu rei, dá-se o caso o senhor ir a um banquete que eu fizesse, estou falando com a minha palavra, não é isso para abreviar, porque entrou o vírus por meio. E ele disse: o que é que você me pede? Que até metade do reino eu lhe dou. Aí ela disse: pronto, agora eu exponho. Eu quero o Senhor e Amã no meu banquete. E assim ela fez. E lá naquele banquete, alguma coisa aconteceu. Quando eles começaram a conversar, ela disse, aí ela expôs justamente o que Amã queria fazer com os judeus. Entendeu? Ela expôs. Mas até ali, Amã tinha uma cobertura total do rei. Ninguém podia mexer com Amã. Ninguém podia tocar a mão com Amã, porque ele estava delegado pelo rei. Está entendendo? E por isso que a rainha chegou e disse: olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas jejua por mim, me ajuda aí. E eu vou entrar nessa batalha. E assim ela fez. E quando ela faz isso, o que vai acontecer agora? Então senta-se ali e o rei pergunta o seguinte: mas quem foi realmente este elemento que fez tudo isso acontecer? Ela disse: olha, foi o perverso Amã, fez tudo isto, não é isso, contra o meu povo. E ele disse o seguinte: olha, se é assim, então o que é que vai acontecer? Ele sai, dá uma volta no jardim, e quando ele volta, ele já volta com a cabeça transtornada. Mas uma coisa, eu queria dizer a você, de muita importância. Quando Deus entra numa causa, pessoal, pode ter certeza que não tem bom, não tem poderoso, não tem ninguém que possa entrar e tirar sucesso com isso aí. Porque Deus, Ele pode fazer o melhor. Deus, Ele tem o poder para fazer tudo. Deus, Ele é o grande eu sou. E nós louvamos a Deus por tudo isso, não é verdade? Então, quando ela fala essa expressão no banquete, estou falando algumas coisas com a minha palavra, não é? Então ele sai, ele projeta algo para o dia final. Quais foram os projetos que, na realidade, haveria de ser realizado contra aquele povo, ou contra quem fizesse isso aí? Amã tinha feito uma forca ao lado da sua casa com 50 côvados de altura, que era para enforcar Mordecai. Por isso que eu digo a você que quem rompe o muro, a cobra morde lá do outro lado. Não é isso? Quem cava a cova, cai na cova. E acontece que essa forca que ele fez, ele estava todo cheio de si. E ao mesmo tempo o rei chega, pergunta: o que se fará justamente a um elemento dessa forma? Quem tenta algo dessa maneira? Chama Amã e pergunta a ele: o que posso fazer? Por que isso ele perguntou? Porque há tempos atrás, há um passado na sua vida, o rei, na sua habitação, no seu lugar de habitação, ele tinha 2 guardas chamados Bigta e Teres. Eles tentaram assim assassinar o rei. Mordecai viu aquilo ali e entregou ao rei. Veja só como tramita as coisas. E o que aconteceu então? Na noite que o jejum foi encerrado, eu creio, o rei não conseguiu dormir. Por que então? Porque Deus já estava trabalhando, Deus já estava entrando em ação. E Deus entra em ação e começa agora
lembrar. Alguém chega, lê as crônicas para ele, e lá naquelas crônicas estava escrito justamente, não é isto? Algo que haveria de ter acontecido com o rei naquele período. Aí ele olhou assim, depois que ele leu as crônicas, aí ele chamou Amã, disse: Amã, vem cá, o que é que se deve fazer uma pessoa dessa que faz algo desse porte contra o rei? Aí Amã chegou e conversou um bocado de coisa e detonou mesmo, mas só que era com ele. Aí disse: tá bom. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que não é isto. Vai lá no capítulo 6. Vamos olhar aqui. No capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. É de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e Teres. Mordecai, viu? Veja só, guarde aí. E dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei que honra e recompensa e reconhecimento se deu por isto a Mordecai. Ele perguntou: vocês recompensaram esse rapaz? Ele me livrou da morte. Ele comprou a minha briga, minha batalha. Fizeram alguma coisa por ele? Não. Escuta só. Que honra fizeram? Os moços do rei, seus servos, versículo 3, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai. Vê só, pessoal. Peraí, deixa eu terminar. Tem coisa assim que a gente fica até, como é que se diz assim, engasgado. Você está entendendo? Para dizer que enforcasse a Mordecai na forca que tinha preparado. Entendeu? Ele estava lá no pátio. Mas o rei aqui estava lendo as crônicas e descobrindo que Mordecai tinha feito o seguinte: livrado ele lá no passado. Vamos lá um pouquinho. 5. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará? Veja bem, o que se fará ao homem a quem se agradar honrar? Automaticamente ele pensou que era com ele. Ele disse: oh! Ora, Amã disse consigo mesmo, vamos lá, eu não queria ler, mas vamos. Quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Oferecido, não é? Muito convencido. Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agradar honrar, sejam trazidos, vejam aqui agora, o feitiço cai por cima do feiticeiro. Sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado e um cavalo e em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça a coroa real. Ele disse: isso aqui é para mim. Então, entregue-se os trajes reais e o cavalo nas mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-nos a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei agrada honrar. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai,
que está sentado à porta do rei, coisa nenhuma omita de tudo o que disser. Amã tomou os trajes do cavalo e vestiu a Mordecai e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou correndo para casa com a cabeça coberta de pesar. Você viu aqui como as coisas acontecem. Onde é que nós queremos chegar com tudo isso aqui? É uma história bíblica, pessoal. Aonde nós vamos chegar com isso aqui? O que se vê é o seguinte: diante de um grande desafio, diante de um desafio grande, terrível, em que a gente sabe que ali é vida ou morte, é uma coisa decisiva, mas uma pessoa que se coloque na dependência de Deus e busque a Deus para valer, ela pode mudar a história. Amém? Ela pode mudar essa história. Ela pode fazer algo diferente. Se ela descer ao nível que Deus quer que ela desça, ela vai mudar uma história. Ela vai mudar uma estrutura. Ela vai mudar a visão. Ela vai mudar a direção de alguém. Ela vai mudar realmente uma geografia. Porque quem faz tudo na nossa vida não somos nós, é Deus. Deus é fiel. Deus é real. Amém? Então, assim, ele diz, olha, no capítulo 7, o tempo já esgotou. De sorte que o rei com Amã foram se banquetear com a rainha Esté. Quem? O rei e Amã e Esté foram se banquetear. Enquanto bebiam vinho, segundo dia, perguntou o rei, qual a tua petição? Mas isso aqui eu já falei, não é isso? Mas uma das coisas interessantes é que nós começamos a ver aqui o seguinte: depois de toda essa resposta, em que todos os judeus poderiam ter morrido, seria o dia final deles, momento final, muitas lágrimas foram derramadas, muito desespero aconteceu naqueles dias, muitas coisas ruins estavam acontecendo na mente das pessoas. Então, a partir do instante que foi tomada a iniciativa por alguém, Deus mudou todo o quadro, Deus mudou toda a direção. E aquele que intentava fazer o pior contra os escolhidos de Deus, fez até uma forca, 50 côvados de altura, um côvado é esse aqui, 45 centímetros, mais ou menos. Então o que acontece? Quando ele faz isso aí, ele diz, isso aqui é para Amã, é para Mordecai. No final de toda a história, Deus muda o quadro. Deus manda Amã ir para a forca e traz Mordecai para o palácio. Não entenderam? No final de toda a história, deixa eu falar a rainha que fica mais propício, isso aí, fica propício. No final de toda a história, Amã vai para a forca e Esté vai para o palácio. Esté, que deveria ser destruída com seu povo, foi salva, foi poupada, foi guardada. Esté, que deveria ter tido assim seus momentos finais, ela foi poupada. E aquele que intentava tirar sua vida, destruindo-a, este pereceu. Então aqui quero dizer a você nesta noite, tinha um bocado de coisa aqui para a gente falar e infelizmente parece que o bichinho entrou por meio e bagunçou algumas coisas. Quando entra assim, a gente começa a dividir pensamento. Então uma coisa que eu diria a você nesse instante de suma importância: nós estamos vivendo esse tempo assim de afronta, esse tempo de ameaça, esse tempo assim que na realidade a gente olha para todos os lados e só vê
a palavra, não é isso? Destruidora, a palavra final, a palavra de mortandade, a palavra de destruição, a palavra de todos os lados. Para onde a gente se vira, a gente ouve isso aí. Eu quero dizer uma coisa interessante a você, igreja. Deus entregou a você uma palavra de unção e de autoridade. Deus está lhe dando uma palavra de vitória, de sucesso nessa tarde. Mas pastor, eu estou vendo tanta coisa ruim acontecendo. Sim, eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo. Mas nós sabemos que existem tantas pessoas no mundo que muitas vezes se diz até assim bem informadas, que elas vão lá, buscam uma coisa mínima, ou então buscam a informação, amplia elas, parece que tem prazer em ver a consciência humana sendo destruída, pessoas sendo muitas vezes, não é isso, assoladas por essa situação. Aí joga lá as informações negativas. Pessoal, eu quero dizer uma coisa a você, você pode até me ignorar. Eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo e tem muita coisa ruim que vai acontecer mais ainda. Não é profético? Mas nós temos um Deus único. Nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele é Senhor em cima nos céus e embaixo na terra. Nós temos um Deus que domina sobre tudo. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós não podemos andar sobressaltados. Não podemos andar assim, tipo cão que está com medo de apanhar, ou então que está corrido. Não! A igreja tem que assumir isto. É a maior autoridade na face da terra. É a igreja. Aquelas pessoas que não conhecem, nem entendem isso aí, até dou razão que elas fiquem dessa forma. Mas você tem que assumir a sua postura. Tudo bem, vamos cumprir uma determinada ordem, lei que tem por aí, então tudo bem, vamos para não ser passados como levianos, bagunceiros, não é isso? Mas, sobretudo, de uma coisa nós precisamos acreditar e andar conforme ela, é que o Senhor é o nosso Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e nele confiarei. Eu vou ler, vamos ler esse salmo, é interessante esse salmo, propício para os dias atuais. Versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ainda não entenderam? Versículo 3: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele que te livra, pessoal. Nós vamos fazer algumas coisas aqui, que isso em relação ao poder de Deus é o mínimo. A gente faz só para não escandalizar. O cerne de toda essa história está realmente assim, no poder de Deus, na direção de Deus. Deus tem poder sobre nós? Tem. Deus tem poder sobre o inferno? Tem. E tem domínio também. Deus tem poder sobre a humanidade? Tem. Deus tem poder sobre essa praga? O que é isto? Se Ele domina em tudo, não vai dominar uma miséria dessa daí. Tem-se. Agora nós precisamos crer. Nós precisamos andar de acordo, de conformidade àquilo que somos diante de Deus. Então é isso que nós precisamos realmente. Passou isso se for afetado. Ou se for afetado, é desafetado de novo. Você está entendendo? Mas uma coisa a gente não pode é jogar as nossas armas fora. E uma coisa, eu sempre estou falando o seguinte: tudo que está acontecendo aí não procede de Deus, ainda que Deus permita. Porque Deus permite, porque está escrito e é profético.
Mas Apocalipse capítulo 6, versículo 8 diz que a morte, o inferno o seguia. Então isso são coisas do inferno. Então a igreja não pode ficar amedrontada, assustada, com medo. Precisa vigiar, cuidar. Mas não ficar com medo, assustado, porque dizer, entendeu? Porque tem crente aí que eu vou dizer uma coisa. Se você tiver aqui, passar uma pessoa na rua, der um espirro, ele se manda. Então, ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quase ninguém entendeu. Quase ninguém entendeu. Mas eu vou parar por aqui porque o tal do relógio é um negócio sério, né? Quando entra qualquer coisinha assim, a gente se mistura, se não tiver cuidado a gente se perde, não é? Então, vamos assim levantar a nossa cabeça. Deus deu a vitória para Esther. Deus deu a vitória para os judeus através de uma menina, uma jovem. Deus fez os judeus serem livres, libertos. Deus deu a vitória para Esther, tirou ela do cativeiro e colocou na presença de reis. Não é bíblico isso aí? O Senhor tira o homem do monturo e coloca na presença do rei. Então, Deus tem poder para tudo, para fazer tudo e muito mais além do que pensamos ou pedimos ou pensamos. Deus tem poder para nos trazer livramento para nós hoje, daqui para frente, basta que a gente creia. Agora, a igreja tem que se encaixar, não é verdade? Se a igreja não se enquadra nos trâmites legais da caminhada com o Senhor, então fica difícil, né? Porque muitas vezes a gente está no reino, mas a gente não é do reino. Entendeu? A gente tem que levar a sério isso aí. Levar a sério. Pega seguro, anda direito e avança. Creia, tome posse. A melhor coisa que Deus se agrada da gente é quando a gente crê nele. Entendeu? E faça aquilo que tem que ser feito. E o Senhor vai fazer o melhor acontecer. Deus quer levantar pessoas aqui hoje. Deus quer levantar a sua vida. Deus quer te tirar do sofrimento e te colocar em uma posição alta. Deus quer mudar toda a sua vida. Deus quer fazer o melhor acontecer na sua vida. E vocês que estão aqui, que estão com medo da morte, para com isso. Para com isso. Jesus Cristo é a vida. Sendo a vida está dentro de mim, quem pode? Espera aí, irmão, eu falei uma coisa. Se a vida, Ele é a vida, e se a vida está dentro de mim, quem pode? Quem se atreve? É uma pergunta. Quem se atreve? Então precisamos crer nisso aí. Agora não bagunce, nem faça as coisas em desacordo com as autoridades, não. Para você não ser como um controversor da lei. Anda direitinho, mandou fazer, faz isso. A única coisa que nós vamos desobedecer é no dia que alguém chegar e disser, você vai ter que deixar de crer em Jesus para que em Santa... Gravado, né? Entendeu? Aí eu vou dizer, não. Aí eu vou lhe matar, o problema é seu, agora chegou a sua vez, o que é que lhe impede? Entendeu? Você vai ter que crer no outro Deus. Não. Pode passando. O meu Deus eu conheço.
O meu Deus, eu sei quem é Ele. Ele não deve ser trocado, Ele é inegociável. Ele é inegociável. Ele não se troca. Ele é tudo para nós. E apareça o que aparecer, Ele tem que ser o único na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Pessoal do louvor, pode subir. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Pode.